Finalmente temos um novo jogo de Budokai Tenkaichi chegando com o Dragon Ball Sparking Zero, que está chegando com novos tipos de personagens, novas fases e até mecânicas de gameplay novas. E a grande novidade da vez é que tudo isso vai ser para a atual geração de consoles e jogos. Eu já venho acompanhando o jogo desde o anúncio de desenvolvimento, e nesse vídeo vou contar um pouco sobre minha história com o jogo e também, é claro, analisar o que já foi revelado e ver o que podemos esperar de Dragon Ball Sparking Zero. Para começar o nosso papo, é legal entender qual é o contexto de Dragon Ball Budokai Tenkaichi pra mim. Eu lembro de quando eu era mais novo e ainda tinha o PlayStation 2. Eu jogava jogos como Sonic Riders, Black, Naruto Ultimate Ninja e o famigerado, ou não, Dragon Ball Budokai 3 AF. Sim, aquele que travava na luta contra o Nappa. E até esse momento, os únicos jogos de Dragon Ball que tinham passado pela minha mão eram jogos de celular, tipo o Dokkan Battle, que estava bem no início ainda, e alguns outros de emulador. Eu até cheguei a jogar o Budokai Tenkaichi 1, mas por algum motivo ele sempre travava no videogame. O 2 então eu nem cheguei a ver. E talvez você esteja pensando, nossa VW, você era triste, nem no Tenkaichi 2 você chegou a ver. E de fato, talvez você esteja certo. Mas isso foi até eu colocar esse jogo aqui no Play 2. Mas pera. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de compartilhar como foi o momento de comprar essa obra de arte atemporal. E sim, eu lembro muito bem. Como eu disse anteriormente, eu era bem novo e estava com minha avó no centro da cidade. A gente tinha ficado praticamente a manhã inteira no banco. Eu fui ver algumas coisas de bijuteria com minha avó e perguntei a ela se nós não poderíamos ir até o camelódromo da cidade comprar um jogo só. Na época era 3x1 ou 2x5, alguma coisa assim. Aí também era. Nós fomos e eu pedi por um jogo de Dragon Ball. Eu lembro que o cara colocou na mesa o Dragon Ball Sagas, o Infinity World e o Tenkaichi 3. E como eu não tinha visto nenhum deles ainda, né? Eu fui obviamente no que chamou mais atenção. Eu fico pensando como teria sido se eu tivesse escolhido Dragon Ball Sagas, aí sim seria triste. Ah, e mais tarde eu comprei e joguei o Infinity World. Se quiserem também posso fazer um vídeo falando sobre ele depois. Continuando. Eu e a vovó compramos o jogo e eu me senti muito recompensado por ter ficado com ela aquela manhã toda. Eram tempos agradáveis. E ela ainda fez um feijão fresquinho, cara. Tava muito bom. Nem sei se lembro desse dia por causa do feijão ou do jogo. Bom, chega de falar sobre mim e a vovó. Nós falamos mais sobre isso outro dia. E agora sim, de volta ao jogo. Eu não preciso dizer o quanto ele é incrível ou o quão bom ele era, né, pessoal? Tem alguém que discorde disso? Fato é que na época eu me amarrava nesse jogo, gente. Eu perdi a conta de quantas vezes eu zerava ele. Eu cheguei a ter uma noção absurda de inglês porque eu ficava vendo as palavras em inglês e lembrando do que era disso no anime. Então eu fui assimilando e entendendo o idioma. Tem gente que aprende inglês vendo série, né? Eu aprendi jogando, por incrível que pareça. Esse era o jogo que me fazia ficar horas e às vezes o dia inteiro só jogando ele. Eu não sei o de vocês, mas o meu travava na fase da Arale. Sempre que eu ia jogar a fase da Arale, o jogo travava. Ficava tudo rabiscado, não sei dizer, ficava um monte de barrinha. E eu não conseguia jogar essa fase. E o controle de vocês? O meu chegou a ficar sem a borrachinha, de tanto que eu ficava girando o analógico quando os dois bonecos colidiam. E eu não sei o personagem favorito de vocês, mas eu gostava muito do Goku Mid. Aquele de Namekusei. Eu achava ele e os especiais dele o máximo. Eu poderia ficar aqui falando sobre o Tenkaichi 3 o vídeo todo. Mas me diz você, o que você achava do jogo, como foi que você conheceu ele? Fala aqui embaixo nos comentários. Ficarei muito contente em ver a história de vocês. Bom, seguindo para o Sparking Zero, ele foi anunciado bem do nada, pelo menos pra mim. Teve aquele teaser do Goku base virando Blue e Namekusei e o anúncio de que o jogo seria o da série Budokai Tenkaichi. Era algo que o pessoal tava querendo muito. E sinceramente, eu fiquei bem animado com o pouco que foi mostrado. Só que conforme os anúncios vieram e mais trailers eram divulgados, eu senti que tinha algo de errado no jogo. Por mais que eu não soubesse dizer o que era, eu fiquei analisando por bastante tempo. E não me refiro à má aplicação de segunda camada de sombra na pele dos personagens, ou à má física no cabelo, ou modelo ruim. Até porque, gente, isso era um trailer de jogo, né? A chance de ficar ruim era grande? Era grande sim, mas a de melhorar também era. Até porque é Dragon Ball, pessoal. Os trailers e as gameplays de Sonic Frontiers também não eram promissores. E quando o jogo veio e superou as expectativas da galera, que ficava por aí reclamando do jogo. Mas então comecei a me questionar e percebi qual era o erro. A comparação desonesta que eu estava vendo muitas pessoas pela internet fazendo, e até eu mesmo estava fazendo um pouco, que era pensar em coisas como o gráfico do Fighter Z, ou Fighters, não sei como é que se fala, né?
estar melhor, ou que a gameplay do Xenoverse 2, ou Xenoverse 2, também era mais divertida, sendo que eu só estava com trailers e algumas pequenas gameplays para comparar com a experiência que tive com dois jogos completamente diferentes. Sendo que o máximo que daria para comparar seria o Xenoverse 2, pois a gameplay parece ser bastante inspirada. E foi aí que passei a olhar o jogo com outra perspectiva, pois vendo ele como a continuação daquele jogo que o VW Pequeno jogou lá atrás, eu pude me animar novamente. E claro, também foram saindo mais trailers e mais gameplays, sem contar o novo modo história que vai ter escolhas que impactam na gameplay, o que, diga-se de passagem, eu achei sensacional, até porque, cara, que coisa mais what if que isso? Os modelos dos personagens também foram melhorando, por mais que o Goku pareça que tá magrelo ali, ou então o Vegeta parece que tá meio esquisito, ou o Gohan e vice-versa. As gameplays que também foram exibidas de uma forma melhor, eu consegui ver o quão épico o jogo tava ficando. E diante de tudo que foi mostrado, acho que é difícil, cara, não ficar empolgado com um jogo desse. Inclusive, foi pra mostrar essa empolgação que eu gravei esse vídeo. Pessoal, são mais de 180 personagens. Muito mais do que tinha no Tenkaichi 3, que era 150. Sem contar os gráficos, a gameplay e os personagens novos. Cara, eu vou finalmente poder jogar com Goku Blue na continuação do meu jogo favorito de PlayStation 2. Sem mod. E claro, lembrando que Dragon Ball Sparking Zero sai dia 11 de outubro de 2024. Para PlayStation 5, Xbox Series X, Series S e também para PC. Mas e vocês? Qual é a expectativa para o lançamento desse jogo épico de Dragon Ball? E o que acharam do vídeo? Gostaram? Fiz ele com muito empenho e dedicação, então deixe aí nos comentários a sua opinião, não esqueça do like e de se inscrever no canal, e até a próxima, e muito obrigado!